E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da dilatação térmica. Quando um corpo é submetido a uma variação de temperatura, suas dimensões geométricas são alteradas. Elas aumentam se a temperatura do corpo aumenta, ou elas diminuem se a temperatura do corpo diminui, com algumas exceções que veremos futuramente. Essa variação nas dimensões dos corpos, devido a uma variação de temperatura, é o que chamamos de dilatação térmica, fenômeno muito presente em nosso cotidiano. Como exemplo, eu posso citar uma garrafa de vidro preenchida totalmente com água e fechada firmemente com uma tampa metálica. Essa garrafa de vidro pode quebrar devido ao fenômeno da dilatação térmica se você aquecê-la ou resfriá-la. Ao mesmo tempo, você pode retirar mais facilmente a tampa metálica da garrafa de vidro jogando água aquecida na tampa, pois o metal dilata mais do que a embocadura de vidro. Outro exemplo importante são os espaçamentos existentes entre trilhos consecutivos de uma linha férrea. Esses espaçamentos são necessários para que os trilhos possam dilatar durante o dia devido às variações de temperatura, sem danificar a estrutura da linha férrea. O mesmo acontece na construção de pontes. Entre estruturas consecutivas de concreto existem pequenos espaçamentos. Eles são necessários para que o concreto possa dilatar durante o dia devido às variações de temperatura, sem danificar a estrutura da ponte. Os dentistas, nas obturações dentárias, devem utilizar materiais com as mesmas propriedades de dilatação térmica que o seu dente. Afinal, você não quer sentir um desconforto ao tomar uma bebida gelada ou ao tomar um café bem quentinho. Os aviões supersônicos são projetados levando-se em consideração o fenômeno da dilatação térmica, pois, devido à alta velocidade e ao atrito com o ar atmosférico, a temperatura da fuselagem aumenta, aumentando a estrutura do avião em pleno voo. Microscopicamente, a dilatação térmica de um corpo ocorre devido ao aumento no valor da separação média entre seus átomos ou moléculas. Imaginando um corpo sólido constituído por átomos representados por pequenas esferas ligados entre si através de molas, quando a temperatura do corpo aumenta, cada átomo ganha energia. Com isso, a amplitude de vibração de cada um dos átomos aumenta, aumentando o valor da separação média entre eles. Agora, como os átomos estão mais afastados uns dos outros, as dimensões geométricas do corpo aumentam, representando o fenômeno da dilatação térmica. Vamos agora estudar a dilatação térmica linear de um corpo sólido. Ela é dita linear pelo fato da dilatação ser desprezível nas outras duas dimensões do corpo. Observe o quadro. Seja L o comprimento de uma barra sólida quando a temperatura vale T, e L mais dL é o comprimento da barra quando a temperatura vale T mais dt. Sabendo que a pressão permaneceu constante durante todo o processo de dilatação, o coeficiente de dilatação térmica linear representado pela letra alfa, é definido pela seguinte expressão: 1 sobre o comprimento da barra, que multiplica a taxa de variação do comprimento com a temperatura, sendo que a pressão permaneceu constante. Muito bem? Em nossos estudos de dilatação térmica, alfa é isotrópico e homogêneo, ou seja, alfa é uma grandeza física escalar que permanece constante em toda a estrutura do material. Cumpre destacar que alfa pode ser anisotrópico, como ocorre em um cristal de quartzo. Neste caso, alfa é uma grandeza física tensorial, e nesta situação, a dilatação passa a depender da direção. Sendo alfa, portanto, uma constante, eu posso reescrever essa expressão da seguinte forma. Então vamos lá. Nós temos dl é igual a alfa
vezes L vezes dt. Alfa vezes L vezes dt. Consequentemente, dl sobre L é igual a alfa dt. A partir daqui, eu vou integrar ambos os membros dessa igualdade. Do lado esquerdo, eu vou integrar de L0 a L e do lado direito, de T0 até T. Sendo assim, nós vamos obter a seguinte expressão. A integral de 1 sobre L em relação a L é o ln do comprimento Lzinho. Pelo teorema fundamental do cálculo, nós vamos obter o ln de Lzão menos o ln de L0. Logo, nós vamos obter o ln da razão L sobre L0. E isso é igual a alfa, uma constante, portanto sai da integração, vezes a integral de dt. Pelo teorema fundamental do cálculo, você obtém t menos t0. Muito bem? Consequentemente, nós vamos encontrar que L sobre L0 é igual a exponencial de alfa vezes a variação de temperatura. Como alfa é da ordem de 10 elevado a menos 6, eu posso afirmar com segurança que esse produto, alfa vezes ΔT, é muito menor do que 1. Então vamos colocar aqui essa condição. Alfa vezes ΔT é muito menor do que 1. Consequentemente, a exponencial de alfa vezes ΔT é aproximadamente igual a 1 mais alfa vezes ΔT. Logo, essa expressão vai ficar da seguinte forma. Então vamos lá, nós temos L é igual, L0 vai multiplicando 1 mais alfa vezes ΔT. Consequentemente, vamos aqui no cantinho. Consequentemente, L é igual, fazendo a distributiva, a L0 mais L0 vezes alfa vezes ΔT. Sendo assim, nós vamos obter L menos L0 e, portanto, a variação sofrida no comprimento da barra, devido à variação de temperatura, é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Observe a expressão obtida e todo o cálculo realizado até aqui. Dando sequência, vamos agora obter a unidade de alfa. Perceba o seguinte, se eu vou trabalhar com ΔL em centímetro, L0 tem que estar em centímetro. Se eu trabalhar com ΔL em milímetro, L0 tem que estar em milímetro. De qualquer forma, fazendo aqui uma breve análise dimensional, centímetro com centímetro eu posso cancelar nessa minha análise. Logo, a unidade de alfa é o inverso da unidade da variação de temperatura. Portanto, alfa é medido em graus Celsius elevado a menos 1. Graficamente, eu posso representar essa expressão da seguinte forma. Então vamos lá. No eixo vertical, eu vou colocar o comprimento L da barra. E no eixo horizontal, a sua temperatura. Devido a uma variação de temperatura, o comprimento da barra pode variar desta forma. Ele parte de um comprimento inicial L0 até um comprimento final, que eu vou representar por L, enquanto a temperatura varia de T0 até T. Muito bem? Eu posso agora obter uma relação entre o coeficiente angular dessa reta e o coeficiente de dilatação linear alfa, da seguinte forma. Perceba que essa reta forma um ângulo θ com a horizontal.
Se eu calcular a tangente do ângulo θ, eu vou obter o cateto oposto, que é justamente este segmento aqui, que representa a variação L menos L0, portanto, ΔL, dividido pelo cateto adjacente. O cateto adjacente é justamente a variação de temperatura. Portanto, a tangente de θ é ΔL sobre ΔT. Então, vamos reforçar este fato. A tangente de θ é o cateto oposto, ou seja, este segmento que eu aqui ilustro, que é justamente ΔL, sobre o cateto adjacente, que é justamente esse segmento da base, ou seja, a variação de temperatura. ΔL, conforme vimos agora, é L0 alfa ΔT. Portanto, eu vou dividir por ΔT. Simplificando ΔT, vemos que a tangente de θ, ou seja, o coeficiente angular da reta, é igual a L0 vezes alfa. Perceba a importância do coeficiente angular da reta em uma análise experimental. Através dele, você tem condições de determinar o coeficiente de dilatação térmica linear do material que constitui a barra em graus Celsius elevado a -1. Para finalizar o vídeo, cumpre destacar que alfa varia com a variação de temperatura independentemente do material que constitui a barra sólida. O que eu estou fazendo aqui, ao admitir que alfa permanece constante, é o de tomar o valor médio de alfa dentro do intervalo de temperatura em que a dilatação ocorreu, salvo quando alfa é dado diretamente em função da temperatura. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.